Hoje vamos fazer revisões de biologia, partindo da análise da notícia. Medicamento reduz para metade o risco de morte por cancro do pulmão. Esta notícia saiu na revista Science Alert, de 5 de junho de 2023, e a notícia foi lida no site do Science Alert. Ela foi escrita por Lucy Oberg e o título é o título da notícia em inglês: This pill can have the risk of death after lung cancer, scientists say. A notícia diz o seguinte: um estudo internacional realizado durante uma década mostrou que uma toma diária de osimertinib, medicamento comercializado sob o nome de Tagrisso, reduz em 51% o risco de morte por cancro de pulmão de células não pequenas após cirurgia. Então, é um estudo internacional que foi um estudo demorado durante 10 anos e ele mostrou que a toma diária de um medicamento, o osimertinib, reduz efetivamente o risco de morte dos pacientes que têm cancro de pulmão de células não pequenas e que previamente foram sujeitos a uma cirurgia. A descoberta sem precedentes foi apresentada na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ASCO, em Chicago. É uma descoberta sem precedentes, é uma descoberta muito importante, na medida em que o cancro do pulmão é atualmente a forma mais mortal de cancro, causando aproximadamente 1,8 milhões de mortes em todo o mundo todos os anos. Então, esta notícia é uma notícia capaz de mudar a vida de muitas pessoas. Logo, ser uma descoberta sem precedentes, conseguir melhorar a vida de tantos pacientes que sofrem desta doença. Chamo só a atenção de que a oncologia é o estudo do cancro. O estudo, liderado por investigadores da Universidade de Yale, focou-se no cancro de células não pequenas, o tipo de cancro do pulmão mais prevalente, em pacientes que apresentam uma mutação específica no gene EGFR, que significa Epidermal Growth Factor Receptor, quer dizer que é um gene responsável pelo receptor do fator de crescimento epidérmico. Esta mutação somática quer dizer que é nas células de todo o corpo e que não é nas células da linha germinativa, ou seja, das células responsáveis pela reprodução. Ou seja, esta mutação que leva à constante ativação do gene e que resulta em divisão celular descontrolada, não é uma mutação que seja hereditária, uma vez que ela é somática. Então, ela que faz a mutação faz com que o gene que codifica então este receptor para o fator de crescimento epidérmico vai estar descontrolado. Esta mutação faz então o quê? Faz com que constantemente ocorra a ativação do gene. Como o gene codifica uma proteína responsável por receber os fatores de crescimento, então ela vai estar a estimular permanentemente o crescimento, o que vai originar uma divisão celular descontrolada. O gene EGFR codifica um receptor do fator de crescimento epidérmico, que é uma proteína transmembranar. Então, é uma proteína que atravessa a bicamada fosfolipídica de um lado ao outro. A sobreexpressão deste gene está associada a uma vasta variedade de tumores, ou seja, não desencadeia só o aparecimento deste tipo de tumor, de que falámos aqui, cancro do pulmão de células não pequenas, mas outros estão associados também a este mesmo tipo de mutação. Esta mutação é encontrada em 10 a 25% dos pacientes com cancro de pulmão nos Estados Unidos e na Europa e em 30 a 40% na Ásia. O ensaio clínico incluiu cerca de 680 participantes com mais de 20 países, que se encontravam nos estágios iniciais da doença. Todos os pacientes tinham sido submetidos a cirurgia para remover o tumor. Metade destes receberam diariamente osimertinib e os restantes pacientes um placebo. Depois de 5 anos, 88% dos pacientes que tinham tomado o medicamento estavam vivos, comparado com 78% de pacientes que tinham tomado o placebo. O ensaio clínico incluiu um número significativo de pacientes de muitos países, o que tornou este estudo passível de dar resultados
que se podiam extrapolar para a população, eventualmente para a população mundial. O que é que foi tido aqui em consideração? Foi tido em consideração que os pacientes se encontravam no mesmo estágio da doença, que era o estágio inicial, e que todos eles tinham sido submetidos a uma cirurgia para remover o tumor, ou seja, diminuir ao máximo o número de diferenças existentes entre os indivíduos que entraram neste ensaio clínico. Verificou-se então que para poder fazer este estudo é sempre necessário ter um controlo. E o que é que era aqui o controlo? O controlo era feito pelos pacientes que tomavam o placebo. O placebo é qualquer coisa que é tomada pelo indivíduo para pensar que eventualmente pode estar a tomar um medicamento, mas na realidade aquilo que ele toma não tem qualquer efeito. Porquê é que o indivíduo tem que tomar o placebo? Porque pode sempre haver algum efeito, digamos até psicológico, nos resultados. Então, todos os indivíduos estão nas mesmas situações, todos tomam, digamos, o mesmo tipo de pílula, ninguém sabe se está a tomar aquilo que é o medicamento ou se está a tomar o placebo. Mas todos sabem que é uma dessas duas possibilidades que está a ocorrer. Verificou-se então que, sem dúvida, a toma do medicamento permitia a sobrevivência de um número maior de pacientes, 88% contra 78% de pacientes que tinham tomado o placebo. Obviamente, então, aquilo que se estava a estudar, que era a possibilidade daquele medicamento melhorar as condições de vida destes indivíduos, ao aumentar a possibilidade de sobreviverem durante mais tempo, se verifica nesta situação. Roy Herbst, investigador da Universidade de Yale e autor principal do estudo, sublinhou a importância destas descobertas, destacando o potencial do medicamento para prevenir a disseminação do cancro para outros órgãos, como o cérebro, fígado e ossos. Para além, então, destes resultados importantíssimos na diminuição da probabilidade de morrer ao fim de 5 anos, depois de ter sido detectada então esta doença, aquilo que ele ainda ficou a saber é que é possível prevenir a disseminação do cancro para outros órgãos e, por isso, uma nova via de investigação será com certeza desenvolvida a partir destes resultados. Vamos então proceder agora à análise do mesmo texto, mas com o objetivo agora não de analisar o texto, mas de analisar conceitos que nós estudamos na biologia, quer do 10º, quer do 11º ano, e que em algumas das palavras nos vão estar patentes e, portanto, eu vou fazer revisões a partir dessas palavras, desses conceitos que surgiram aqui neste texto. Transcrevi para aqui o primeiro parágrafo do artigo e coloquei em letra de cor diferente e de maior dimensão estudo internacional, porque estudo internacional vai ser o mote para desenvolver o método científico. O estudo internacional apresentado segue o método científico. O método científico que aqui está representado de uma forma muito simplificada e que vamos analisar à luz daquilo que foi o trabalho feito neste estudo internacional. Os trabalhos de investigação começam, geralmente, com uma etapa a que nós chamamos de observação. O que é que terá sido a observação neste estudo internacional? Algo que fez com que os investigadores se questionassem acerca da importância deste medicamento, osimertinib, para a prevenção do risco de morte do cancro do pulmão nas condições que nós já analisamos. Então, isto levou-os a fazer uma pergunta e essa pergunta é aquilo que nós consideramos, do ponto de vista do método científico, como o problema. Qual era então o problema que era colocado por estes investigadores? Será que uma toma diária de osimertinib é responsável por reduzir a morte por cancro de pulmão de células não pequenas em pacientes que previamente tinham sido sujeitos a cirurgia? É claro que eles não sabiam sequer se a resposta seria positiva e muito menos saberiam qual era a percentagem em que haveria diminuição desse tal risco de morte. Mas a questão seria com certeza essa, ou seja, esse era o problema. Para responder ao problema
que é colocada então sob a forma interrogativa, é sempre formulada uma hipótese. No mínimo uma, podem ser formuladas várias hipóteses. A hipótese é então sempre uma resposta ao problema. Qual terá sido aqui a hipótese colocada por estes investigadores? A hipótese seria com certeza que uma toma diária de osimertinib reduz o risco de morte por cancro de pulmão de células não pequenas após cirurgia em indivíduos que tinham uma determinada mutação do gene responsável por este cancro. Essa hipótese, depois de formulada, tem que ser testada. Para testar a hipótese, os investigadores tiveram que desenvolver uma metodologia experimental para verificar se a sua hipótese se verificava ou não se verificava. Então, essa experimentação é a etapa seguinte e que nós vimos que foi realizada com 680 pacientes de 20 países, todos eles com estas características de terem cancro de pulmão de células não pequenas, tinham sido previamente sujeitos a cirurgia, todos eles estavam nos estágios iniciais da doença e todos eles tinham exatamente a mesma mutação do gene responsável pelo cancro. Esta experimentação teria então que mostrar aquilo que a hipótese pretendia explicar, ou seja, que desse uma resposta ao problema. Então, o que é que eles foram analisar? Os investigadores tinham que analisar a sobrevivência dos pacientes que tomavam diariamente este medicamento. Para isso, eles estabeleceram dois grupos, um que tomava o medicamento e o outro que tomava o placebo. Obviamente, os doentes que tomavam o placebo eram o grupo de controle. O grupo dos doentes que tomavam o medicamento é que constituía o grupo experimental. Após 10 anos, foi bastante tempo que durou esta experiência, eles estabeleceram então qual o número de indivíduos que tinha sobrevivido durante 5 anos para cada um daqueles grupos. Verificaram então que havia uma diferença significativa ao recolherem os dados para a sobrevivência dos que tinham sido sujeitos ao placebo e a sobrevivência dos que tinham sido sujeitos à toma diária do medicamento. Então, a análise dos resultados mostrou que a hipótese que eles previamente tinham colocado se verificava. Logo, respondendo a esta questão, se os dados rejeitam a hipótese, não rejeitam, antes pelo contrário, eles apoiam a hipótese. Então, se eles não rejeitam a hipótese, validamos a nossa hipótese, significa que ela é uma explicação para aquele problema. Neste caso, sem dúvida que aumentou o conhecimento. Os investigadores recolheram informação. Mas será que se os dados rejeitassem a hipótese, ou seja, fosse aqui sim, não aumentava o conhecimento? Claro que sim, já estás a ver que sim, que aumenta também o conhecimento, porque era importante, por exemplo, perceber que não valia a pena os pacientes tomarem este medicamento se, efetivamente, o seu risco de morte não melhorasse. Então, o aumento do conhecimento tanto resultaria da hipótese se ter verificado como não se ter verificado. Mas aqui, neste caso, como se verificou a hipótese, será que para por aqui a investigação? Não, porque ao aumentar o conhecimento, nós vamos ter uma nova base de conhecimento, temos mais conhecimento. Então, com mais conhecimento, novamente podem surgir problemas que vão originar hipóteses e este processo é, então, um processo contínuo. O método científico constitui um processo contínuo, vamos sempre acrescentando conhecimento, vamos colocando novas questões, pondo novas hipóteses e o conhecimento científico vai assim aumentando. Continuando aqui, então, a nossa análise, ainda na mesma frase, temos aqui a palavra células. A célula vem sempre acompanhada da biologia, não é? Biologia e célula são duas palavras que estão intimamente ligadas e claro que vamos então fazer aqui a comparação de dois tipos de células. Células procarióticas e células eucarióticas. E de relembrar que nas células eucarióticas fazemos a distinção entre as células animais e as células vegetais. É claro que ambas eucarióticas.
Se eu digo que todas elas são células, com certeza que têm que ter características comuns. Quais são as características comuns a todas as células? Todas elas têm membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomas. Eu chamo mais uma vez a atenção de que ribossomas são organitos sem membrana. E daí eles existirem nas células procarióticas. Lembrem-se que os ribossomas são indispensáveis na síntese proteica. Não há nenhuma célula que possa existir sem síntese proteica e, portanto, as células procarióticas também têm este mecanismo de realizar a síntese proteica utilizando ribossomas. Mas se elas são distinguíveis e se eu lhes chamo nomes diferentes, é porque há alguma coisa aqui que eu vou conseguir encontrar para dizer se é uma célula ou outra. Então, o que é que elas vão apresentar que é tão característico de cada um destes tipos de células? Se são células procarióticas, elas vão ter, para além disto, todas as células parede celular. Podem ter outras coisas, mas não é necessário que tenham para que sejam células procarióticas. Então, as células procarióticas, o mínimo que elas têm é isto. E há células procarióticas que, efetivamente, são estas as estruturas básicas. E o que é preciso ter para ser uma célula eucariótica? É necessário que tenham organitos com membrana. É por isso que o núcleo vem logo aqui à cabeça e é a existência do núcleo que dá o nome às células. Eucarióticas quer dizer que têm verdadeiro núcleo. Sempre que aparece esta parte da palavra cario, vem de carion, que significa núcleo. Então, as células eucarióticas têm verdadeiro núcleo, enquanto que as procarióticas ainda têm aquilo que vai evoluir e originar o núcleo. As células, para serem eucarióticas, têm que ter organitos membranares. Então, sempre que há um organito membranar, imediatamente eu posso dizer que esta célula é eucariótica. O mais importante que nós costumamos considerar é o núcleo. Mas às vezes as células acabam por perder o núcleo, mas não é por isso que elas não deixam de ter lá outros organitos membranares que nos dão imediatamente a indicação de que efetivamente eu estou ali na presença de uma célula eucariótica. Por isso, não te esqueças, nunca existem organitos com membranas nas células procarióticas. Que outros organitos com membranas há? Retículo endoplasmático, que existe tanto nas células eucarióticas animais como nas vegetais. Complexo de Golgi, também. Mitocôndrias, também. E agora? O que é que há mais? Lisossomas, que existem sempre nas células eucarióticas animais e que nas células eucarióticas vegetais podem não existir com este nome, mas aquilo que eu quero chamar a atenção é que o papel dos lisossomas é também indispensável nas células eucarióticas vegetais. Por isso, se eles não se chamarem lisossomas, porque alguns autores consideram que não se chamam lisossomas, dizem que eles se chamam vacúolos e que têm esta potencialidade de fazer o quê? De fazer a digestão intracelular. Ou seja, eles são capazes de hidrolisar as moléculas da própria célula. Por exemplo, uma mitocôndria deixou de funcionar. Não faz sentido que ela continue a ocupar espaço dentro da célula vegetal, porque também a célula animal não aguarda, vai destruir a mitocôndria de maneira a usar os seus elementos constituintes. Ora, nas células eucarióticas vegetais, este trabalho de limpeza do interior da célula também é indispensável. Então, ele é levado a cabo por algum organito, que para alguns autores se chamam lisossomas, mas que para outros autores são vacúolos com esta capacidade. Por outro lado, há outros organitos, como por exemplo os centríolos, que são organitos sem membrana e que são característicos das células animais. Não existe este organito nas células vegetais. Então esta é uma característica distintiva. Existe centríolos, a célula eucariótica animal. Por outro lado, o que é distintivo nas células eucarióticas vegetais? A parede celular, que, no entanto, podíamos fazer confundir com uma célula procariótica, porque ambas têm parede celular. O que nos permite fazer a distinção é a composição, enquanto que aqui a parede celular é celulósica, a parede celular das células procarióticas é constituída à base de peptidoglicano. Uma outra característica que com certeza já estás a ver aqui é que todas as células eucarióticas
têm, à partida, vacúolos. Estes vacúolos são grandes e têm como característica principal o controle da própria pressão osmótica, porque são eles que controlam a entrada e a saída da água. Enquanto que nas células eucarióticas animais, quando a água entra, ela entra para o citoplasma e é no citoplasma que ela se espalha. No caso das células eucarióticas vegetais, a água entra e vai para os vacúolos e também quando sai dos vacúolos para o exterior. Quando sai das células eucarióticas animais, sai do citoplasma para o exterior. Por outro lado, estás com certeza aqui a olhar para as células eucarióticas vegetais e a achar aqui alguma coisa que falta. Estás a pensar, então os cloroplastos, onde é que eles andam? Pois é, os cloroplastos também são característicos exclusivamente das células eucarióticas vegetais. Mas nem todas as células eucarióticas vegetais têm cloroplastos. Na realidade, a maior parte das células eucarióticas vegetais não têm cloroplastos. Na realidade, também pode haver vacúolos nas células eucarióticas animais, geralmente são vacúolos pequenos e não são obrigatórios, enquanto que nas células eucarióticas vegetais existem sempre. Também pode haver flagelos, tanto em células eucarióticas animais como em células eucarióticas vegetais. Nas células procarióticas, podes reparar que pode, para além daqueles constituintes que já vimos que são essenciais, pode haver cápsula, pode haver fímbrias, que também têm o nome de pili, e também podem existir flagelos. Atenção, que muitas vezes as células, na sua aquisição das suas funções importantes para aquele ser onde elas se inserem, nos seres, estou a falar então de seres multicelulares, as células, ao especializarem-se, perdem organelos. Vou dar um exemplo, que é o caso dos nossos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos que estão a circular no sangue são células que não têm núcleo. No entanto, as células que as originaram, que estão na medula óssea, essas tinham núcleo. Só que para eles desempenharem melhor a sua função de transporte do oxigênio, fazem-no bastante melhor não tendo núcleo e por isso acabou por ser a especialização orientada neste sentido. Continuando ainda na mesma frase, no mesmo parágrafo, eu vou aqui destacar a palavra pulmão. E vou destacar a palavra pulmão para introduzir um conceito que eu acho que é muito importante, que é o que é um organismo modelo na biologia humana. Estes organismos modelo são muito utilizados. Porquê? Porque são espécies que podem ser usadas para estudo de problemas humanos, mas usando seres que não são seres humanos. Qual é a vantagem? A vantagem é óbvia que há muitas experiências que não se podem fazer em pessoas e então nesse caso são usados estes organismos modelo. Eles têm que ter características genéticas semelhantes aos seres humanos e também são tipicamente usados em áreas como a genética, a biologia evolutiva ou mesmo a neurociências. Estes organismos modelo também têm que ter outras particularidades, como sendo fáceis de manter, também fáceis de reproduzir e, por isso, também terem ciclos de geração curtos, que é para se poder ter muitos resultados e ainda, se for esse o objetivo, estudar a genética, por exemplo, tem que ter capacidade de gerar mutações para poder ser estudado, como no caso das células humanas. O que é que estes organismos modelo trazem então de tão importante, para além da importância que é não ser necessário estar a usar os seres humanos para perceber algumas das coisas que acontecem? É que eles, por vezes, dão mais informação. E eu vou-te mostrar aqui uma situação em que são usadas células de pulmão de tritão, portanto, o tritão aqui é o organismo modelo, e estas células coradas com corante fluorescente mostram este aspecto, que é então o resultado desta coloração com 3 corantes fluorescentes, um verde que cora os microtúbulos do fuso mitótico, o vermelho que cora a membrana celular e alguns constituintes que estão lá próximos, e azul claro que cora os cromossomas. Então estamos a ver aqui o fuso acromático, muito bonito, aqui com o seu áster, característico das células eucarióticas animais, porque ele é feito a partir dos centríolos, aqueles que são exclusivos então das células animais. Temos então aqui a membrana celular e aqui vemos os cromossomas,
que, como nos dizem aqui, até é mais fácil, eu sei que eles estão no princípio da anáfase, mas eu podia ver aqui que os cromossomas já estão aqui orientados para os polos, para este polo e para este, já se estão a afastar e a dirigir-se para os polos, que, como sabes, é o início da anáfase, logo após a cisão do centrómero. Este aqui já está aqui na zona do polo, é um pouco anormal, no entanto, isto está a acontecer no início da anáfase. Então, os investigadores que usam este organismo modelo têm a vantagem destas células serem grandes e por isso é muito fácil observar o seu interior e, como são bioquimicamente semelhantes às células do pulmão humano, dão muita informação para os estudos que eventualmente estejam a ser realizados. Este trabalho que foi realizado focando-se no cancro. Era um cancro de células não pequenas, mas é cancro. Então, é importante nós relembrarmos o que é o cancro. Então, o que é, afinal de contas, o cancro? O cancro, também chamado tumor maligno, é caracterizado por um crescimento anormal e descontrolado das células. Esta anomalia é provocada por mutações que ocorrem em determinados genes que controlam a proliferação celular. Então, o cancro está sempre associado a mutações. Todos os cancros são genéticos, mas apenas 10% são hereditários. Isto, se calhar, está a parecer-te um pouco estranho, mas, efetivamente, genético significa que acontece na informação genética que está contida no núcleo das células. Mas para que seja hereditária a mutação que aconteceu aí no núcleo da célula, é preciso que essa célula seja passada aos descendentes. E só as células da linha germinativa é que são passadas aos descendentes. Pode haver, então, mutações que são hereditárias e mutações que são, a maior parte delas, que não são hereditárias. Acontecem nas células que não são da linha germinativa, nas chamadas células somáticas. De uma forma simplificada, podem considerar-se 4 etapas no processo de formação de um cancro. O cancro também se chama neoplasia. Primeiro ocorre a proliferação celular não controlada. Quer dizer que está a haver aumento da divisão celular, as mitoses, ou então está a haver diminuição da apoptose. A diminuição da apoptose significa que as células que deviam estar a morrer não estão a morrer. Então estão a ocupar espaço que supostamente ia estar a ser ocupado por células com um papel determinado e que aqui não está a acontecer. A seguir vai ocorrer a displasia e isto significa que as células deixam de se diferenciar. Temos aqui o exemplo de células diferenciadas que deveriam, neste caso desta representação, serem mais ou menos cúbicas e que aqui, por terem deixado de se diferenciar, têm esta forma completamente diferente daquilo que deveria ser. Nesta situação que aqui está representada é de um cancro in situ. O cancro está aqui neste tecido, mas ainda não houve ruptura da membrana que separa os tecidos. A partir do momento em que existe essa ruptura, passa a ser o cancro invasivo. E qual é que é o problema maior? Não só porque está a ocupar um outro tecido, mas também porque tem agora a possibilidade de se espalhar pela circulação, quer pela circulação sanguínea, quer pela circulação linfática. Porque estas células separam-se e podem então entrar nestes vasos de transporte e irem instalar-se noutros órgãos e a partir daí formarem então outros cancros. Estas células que saem desta região e que vão ser as potenciais espalhadoras do cancro são chamadas metástases. Neste parágrafo falamos aqui então de mutação específica no gene EGFR. Então, já falámos da mutação associada ao cancro, mas aqui vou falar particularmente do que é uma mutação. Então, e o que é uma mutação? É uma alteração e atenção que ela tanto pode ocorrer naturalmente, ou seja, não haver nada de fora a fazer com que ela aconteça, ou há qualquer coisa de fora que é chamado um agente mutagénico, chamando-se então aí uma mutação induzida. Esse agente mutagénico pode ser físico, como são as radiações ultravioleta do Sol, ou são os raios-x ou as radiações gama, ou químico, substâncias químicas que entram em contacto com os indivíduos, tanto pode ser por via interna como por via
externa, por exemplo, uma substância que entra em contacto com a nossa pele e que provoca mutações na nossa pele. Então, essa alteração ocorre no genoma, que já sabes que é o material genético do organismo ou também do vírus. E ela pode ocorrer tanto em células somáticas, que são as células do corpo, e também pode ocorrer em células germinativas, que são as células responsáveis pela reprodução. Só neste caso é que a mutação pode ser herdada. As mutações podem ocorrer a 2 níveis. Podem ser ao nível molecular ou cromossómico. Quando é ao nível molecular são chamadas mutações génicas e é uma mutação de pequena escala que afeta apenas um gene num ou em poucos nucleótidos. Já se a mutação for ao nível cromossómico, essas mutações são chamadas mutações cromossómicas e elas alteram ou a estrutura ou o número de cromossomas. No caso de haver alteração do número de cromossomas ou da sua estrutura, isso é detetável pelo estudo do cariótipo, ou seja, pela análise do aspecto, dimensão, forma, número do conjunto de cromossomas de uma célula somática. Chamamos aqui a atenção para esta outra informação que aparece ao longo do texto, que é a mutação somática. Então, uma mutação somática, também já falei, mas aqui vou falar muito particularmente sobre a mutação somática, é uma classificação que eu posso atribuir às mutações se eu tiver como critério de classificação o tipo de células que sofreram a mutação. Então, quanto ao tipo de células que sofreram a mutação, se as células forem células somáticas, eu chamo-lhe mutação somática. Então, são as células do corpo do indivíduo e que não são passadas de pais para filhos. Está aqui o exemplo desta ovelha, que resultou de um cruzamento de 2 gametas, um feminino e um masculino, formou-se o zigoto, ocorreram as mitoses, formou-se o embrião originou o indivíduo adulto e só neste desenvolvimento é que surgiu uma mutação. Significa que não é o indivíduo todo que vai ter as características correspondente à mutação, mas apenas aquelas células que se dividiram depois de ter ocorrido a mutação. Neste caso, só haveria aqui este pedacinho do animal que tinha células com a mutação. Todas as outras células não tinham aquela alteração da informação. Mas há situações em que a mutação, então, não é somática. Então, ela é quê? É uma mutação germinativa. Ela ocorre nas células chamadas da linha germinativa, que são as células que vão ser responsáveis pela formação das células sexuais. Este acontecimento, por exemplo, que eu estou aqui a representar, tanto pode ter acontecido num gâmeta como no outro, mas o zigoto já vai ter essa mutação, porque o zigoto vai ter a conjugação da informação dos 2 gametas. Então vai haver cariogamia, forma-se um novo núcleo com o dobro do número de cromossomas de cada um dos gametas individuais e agora eu tenho lá, nesta célula que é o zigoto, tenho lá a mutação. Então, se a célula que é o zigoto tem a mutação, quer dizer que todas as células que se dividirem por mitose vão ter todas elas a mutação. Relembro-te então que mitose é aquela divisão do núcleo que assegura que as células que descendem da célula que se vai dividir têm exatamente a mesma informação genética, o mesmo número de cromossomas, exatamente a mesma sequência do DNA. Então, neste caso, todas as células têm a mutação, neste caso, todo o animal ia ter nas suas células a informação que é correspondente a esta mutação, que aqui representei por cor de laranja. Então, só esta mutação é que pode ser um cancro hereditário. Se for uma mutação destas que provoca cancro, então vai ser um cancro não hereditário, porque ocorreu uma mutação somática e não uma mutação germinativa. Ora, continuando então aqui, continuamos no mesmo parágrafo, esta mutação somática leva à constante ativação do gene que resulta em divisão celular. Vamos então analisar a divisão celular. Cá está a divisão celular num ciclo celular. Este ciclo celular é um ciclo celular em células eucarióticas e as células eucarióticas têm a possibilidade de realizar mitose. Eu chamo-te a atenção que as células procarióticas não fazem mitose. Então, a mitose
é aquele processo de divisão do núcleo que assegura que todos os cromossomas vão estar presentes nas duas cópias. Então, como é que isso é possível? Cada cromossoma no início vai ter 2 cromatídeos, que são exatamente iguais, e durante a mitose vai haver separação dos cromatídeos, e um cromatídeo para um núcleo e outro cromatídeo para o outro núcleo. Desta forma, passamos a ter núcleos com cromossomas com apenas um cromatídeo. Logo a seguir, geralmente acontece a citocinese, que é a divisão do citoplasma, e estas duas etapas constituem a fase mitótica deste ciclo celular. Logo após a citocinese, o que vai acontecer é que temos células só com cromossomas com um cromatídeo. Então aqui temos 2 células, está aqui a acabar de acontecer a citocinese e elas vão entrar numa fase a que se chama G0, se estas células não forem destinadas a voltar a dividir-se logo a seguir. Se elas se forem dividir logo a seguir, elas vão completar esta etapa, que é a etapa G1. E o que vai acontecer aqui de tão importante? Vai acontecer que a célula vai crescer, e para crescer ela tem que fazer muitas sínteses, vai acumular proteínas essenciais. Repara que, quanto ao DNA, cada cromossoma tem só um cromatídeo. Esta etapa é a primeira etapa da interfase, que é que se segue à fase mitótica. Entretanto, o que vai acontecer quando este crescimento celular foi considerado adequado é que a célula vai replicar o seu DNA. E ao replicar o seu DNA significa que vai fazer cópias. Então, cada cromossoma passa a ter 2 cromatídeos. Eu chamo aqui a atenção de uma outra coisa. Só para simplificar a nossa visualização, nós estamos a pôr aqui como se os cromossomas em G1 e na fase S fosse possível eu visualizá-los. Não é possível. Eles estão sob a forma de cromatina, uma vez que eles estão perfeitamente descondensados. Não são visualizáveis como aqui está representado. Isto é só para facilitar a interpretação de que passamos de um cromatídeo para 2 cromatídeos. Entretanto, termina a replicação do DNA, estamos ainda na interfase, passamos a uma etapa que é chamada G2, em que a célula se está a preparar para fazer uma mitose. A célula aqui produz muito ATP, sintetiza muitas proteínas que são indispensáveis a todos estes acontecimentos e logo a seguir vai-se entrar na fase mitótica. Ora, esta divisão celular é aquilo que acontece normalmente, mas, como estivemos a ver, esta divisão celular é descontrolada. É descontrolada porque normalmente ela é controlada. Então, quando algum problema ocorre nesse controle, é que há a tal possibilidade de ocorrer o cancro. Então, o que é que acontece no controle? O controle é, em determinados momentos do ciclo celular, há mecanismos que permitem dizer, bom, esta célula está em condições, ela vai continuar o ciclo celular e vai se dividir, ou não. Esta célula não está em condições, então vamos lá decidir o que é que vamos fazer com ela e, por exemplo, vamos mandar destruí-la. Não é possível, então, dividir uma célula que não esteja em condições, se a divisão celular estiver devidamente controlada. Quando há algum descontrole, é quando ocorrem os problemas, nomeadamente o cancro. Os principais pontos de verificação, ou seja, onde ocorre esse controle, são a verificação M. Então aqui o que se vai verificar é se todos os cromossomas estão ligados às fibras do fuso, e isto é na metáfase da mitose, quando se forma a placa equatorial, todos os cromossomas estão à mesma distância dos 2 polos. Depois há um outro ponto de verificação que é em G1, em que é preciso ver, a célula tem tamanho suficiente para se dividir, tem cá nutrientes, tem cá os fatores de crescimento, atenção que já falámos aqui um bocadinho há bocado de fatores de crescimento. O DNA está íntegro, estou a ver que ele está lá todo como devia estar, então passa à etapa seguinte, senão não passa. Passou à etapa seguinte, foi feita a síntese do DNA, temos os 2 cromatídeos, entra-se na fase G2 e mesmo antes de entrar na mitose há uma nova verificação. A verificação G2 o que vai verificar? Novamente a integridade do DNA e ver se a replicação foi completa, ou seja, se os 2 cromatídeos são iguais. E nesse caso então a replicação terá sido completa.
Já vimos que todos os cancros resultam de mutações e que este cancro em particular resulta de uma mutação do gene EGFR, que codifica um receptor do fator de crescimento epidérmico. Mas o que é este receptor do fator de crescimento epidérmico? Ele é uma proteína transmembranar. Aqui, proteína transmembranar é o que nos vai levar a relembrar a membrana plasmática. A membrana plasmática e o modelo de mosaico fluido. Está aqui representada a membrana plasmática. Esta membrana plasmática que aqui está representada é de um animal e temos logo aqui um dado que nos mostra isso, que é a presença por entre a bicamada fosfolipídica, que aqui está representada, de moléculas de colesterol. As moléculas de colesterol são muito importantes para a manutenção da fluidez da membrana, mas são, na realidade, exclusivas das células animais. Portanto, não existem nas células vegetais. Uma membrana deste tipo é muito fácil de verificar que ela é assimétrica, ou seja, aquela face que está virada para o lado externo, ou seja, para o meio extracelular, é diferente daquela que está virada para o meio interno. E o que é que eu tenho aqui de diferente? Encontramos aqui glícidos associados quer a proteínas, quer associados a lípidos, que constituem glicoproteínas e glicolípidos, apenas para o lado do meio extracelular. Para o lado do meio intracelular, isso não existe. Faz-nos então relembrar este conceito, que é o conceito de glicocálice, que consiste em quê? O glicocálice é esta camada aqui, que contém os hidratos de carbono, ou seja, os glícidos, que estão ligados a proteínas ou aos lípidos e que são moléculas sinalizadoras para muitos acontecimentos que ocorrem nestes indivíduos. Acontece então que, analisando mais propriamente o que é uma proteína transmembranar, vamos ver que na bicamada fosfolipídica, característica das membranas celulares, quer da membrana plasmática, quer de qualquer outra membrana que exista dentro da célula, estas membranas têm proteínas que podem ser de dois tipos. Proteínas integradas, quer dizer que atravessam pelo menos uma parte da bicamada. Temos aqui uma que atravessa completamente e aqui outra que atravessa uma parte. Ambas são classificadas como proteínas integradas ou proteínas intrínsecas. Estas proteínas, no caso de serem como esta que está aqui representada, ou esta, que atravessam de um lado ao outro a membrana, são então chamadas proteínas transmembranares, como é a proteína que é codificada pelo gene EGFR. Estas proteínas, então, são integradas, mas há outras que o não são, que são designadas de proteínas periféricas ou proteínas extrínsecas. Essas proteínas periféricas não estão integradas, portanto, dentro da bicamada fosfolipídica, encontram-se apenas aderentes à superfície da membrana. É muito importante lembrar este conceito de mosaico fluido, que nos diz que os vários constituintes da membrana têm mobilidade e que, portanto, a membrana não é estática. Os vários constituintes não têm posições fixas. É esta fluidez da membrana que permite muitos dos acontecimentos indispensáveis à sobrevivência das células, nomeadamente a possibilidade de acrescentar pedaços à membrana, tirar pedaços à membrana, e eu com isto estou a relembrar a exocitose, a endocitose, sem que, apesar de acrescentar pedaços ou retirar pedaços, não ocorre ruptura da membrana. E tal só é possível porque há fluidez e, assim, o que acontece é que estes vários constituintes rearrumam-se de maneira a que não ocorra a sua quebra e, portanto, não há ruptura e aquela célula pode continuar sendo uma entidade perfeitamente individualizada do meio exterior. Chama ainda a atenção para a existência no interior da célula de uma série de proteínas que constituem o citoesqueleto e que são extremamente importantes para manter os vários organitos em posições que se encontram dispersas e não tudo acumulado numa única região.
Ainda a partir do mesmo parágrafo, temos que este gene que codifica uma proteína transmembranar vai sofrer sobreexpressão. Então vai ocorrer sobreexpressão do gene e que não só está associado ao tumor de que nós estamos a falar, mas também está associado a uma vasta variedade de tumores. O que é então a sobreexpressão de um gene? Em primeiro lugar, precisamos só de relembrar o que é a expressão de um gene. Ora, o gene expressa-se quando ele consegue fazer com que um determinado produto seja funcional. Quais são os produtos deste gene? Aqueles que nós falamos mais frequentemente são as proteínas. Então, quando uma proteína está a desempenhar o papel que é suposto desempenhar, é que o gene se conseguiu expressar. Ora, o que é então uma sobreexpressão? É quando há as tais proteínas funcionais em número acima daquilo que era o normal. Então, mas como é que isto acontece? Acontece porque as células têm um mecanismo a que nós chamamos de regulação da expressão génica, que permite que em cada momento o número de produtos funcionais seja aquele que é o adequado à sobrevivência daquela célula naquelas condições. Ora, o que acontece neste caso, quando há sobreexpressão do gene, é que a regulação da expressão génica não funcionou adequadamente. Então, como é que ocorre esta regulação da expressão génica? Para que ocorra esta regulação da expressão génica, temos que relembrar uma coisa, que é o que é a diferenciação das células. Então, ocorre diferenciação de células de um indivíduo multicelular quando são controlados em cada célula quais os genes do DNA que são expressos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é preciso saber quais os genes que vão ser usados naquela célula para produzir um produto funcional e que, por exemplo, não são necessários numa outra célula. Esses produtos funcionais são diferentes de célula para célula. E não esquecendo nunca que, se as células são do mesmo indivíduo, elas têm a mesma informação genética. E por isso essa informação genética não vai dar os mesmos resultados. Porquê? Porque ela está a ser regulada. Então, a expressão génica está a sofrer regulação para que as células não sejam todas iguais umas às outras. Então, umas células têm informação para tudo, mas produzem X, outras células têm a mesma informação para tudo, mas produzem Y, porque estão a ser usadas diferentes informações porque está a haver regulação da expressão génica. Em termos muito gerais, imagina o seguinte: tu e eu temos o mesmo livro de receitas culinárias, mas tu gostas muito de fazer salgados e eu gosto muito de fazer doces. Então, apesar de usarmos exatamente o mesmo livro, aquilo que tu vais produzir e aquilo que eu vou produzir vão ser coisas diferentes. Eu vou fazer doces, tu vais fazer salgados. Eu posso fazer outras coisas se eu quiser, posso lá ir ler e tenho informação para outras coisas, mas isso não me interessa, é o que acontece às células. Então, todas as células do mesmo indivíduo têm a mesma informação, mas umas células precisam de determinados produtos e então é essa informação que vai ser lida. Ou seja, são esses genes que vão ser transcritos e que depois vão ser traduzidos e que vão dar as proteínas funcionais. Outra célula precisa de outros genes transcritos porque precisa de outros produtos funcionais. É claro que há genes que são transcritos em todas as células. Porquê? Porque há determinadas funções celulares que todas as células têm que realizar. Por exemplo, duas células que são perfeitamente diferentes, uma célula da pele e uma célula do músculo, mas ambas têm que ter capacidade de fazer a respiração celular. Então o seu citoplasma tem que fazer a glicólise. Ora, se tem que fazer a glicólise, tem que ter lá as enzimas. Então, e onde é que está essa informação? A informação está no núcleo. Estão lá os genes para fazer aquelas enzimas. Não te esqueças que as enzimas são sempre proteínas. E então, essas duas células, a da pele e a do músculo, têm aquelas enzimas, ou seja, aquela expressão dos mesmos genes.
Mas a célula da pele, obviamente, tem características diferentes da célula do músculo. Por exemplo, o músculo tem que ter muita actina e miosina, que são as proteínas que são responsáveis pela contração do músculo, o que não acontece com as células da pele. Então, na célula do músculo vou expressar uns genes que não são necessários na célula da pele. Na célula da pele vão-se expressar outros genes que não são necessários numa célula do músculo. Então, diferentes células do mesmo indivíduo, isto é muito importante e por isso eu estou aqui a parar um pouco mais de tempo, porque isto é muito, muito importante perceber. Diferentes células do mesmo indivíduo podem expressar diferentes conjuntos de genes, apesar de possuírem exatamente os mesmos, não há aqui mutações. Os genes são os mesmos, só que são expressos de maneira diferente. O conjunto de genes expressos numa dada célula determina, pois, quais os RNA mensageiro que são funcionais e que a célula possui, e assim as proteínas que ele vai sintetizar, determinando as características únicas da célula. A regulação da expressão génica pode ocorrer em várias etapas. Na realidade, pode ocorrer em todas as etapas que vão desde a existência do gene na cromatina até que se obtém o produto funcional. Então, vou só aqui, muito brevemente, mostrar quais são esses momentos. Quando a cromatina está muito condensada, por exemplo, a RNA polimerase, que é necessária para fazer a transcrição do gene, não consegue chegar até aos genes. Então, para que ela consiga chegar, tem que haver uma descondensação ainda desta cromatina. Ela tem que alargar um bocadinho na posição em que está aquele gene. Então, se isso acontecer, pode haver a expressão do gene. Se isso não acontecer, aquele gene nunca se vai exprimir. Portanto, para que haja a proteína, é preciso que tudo corra bem até chegar à proteína e que ela esteja na sua configuração funcional. Por isso, qualquer coisinha que possa impedir que se forme a proteína funcional é uma forma de regular a expressão do gene. Então, muito brevemente, pode-se regular aqui na descompactação do DNA, aqui o gene ficou disponível para a transcrição, mas pode-se regular a própria transcrição para a formação do RNA pré-mensageiro. Não te esqueças, estamos a analisar o que se passa numa célula eucariótica, portanto, uma célula eucariótica tem membrana nuclear, que aqui está representada por cor de laranja, com os seus poros, e nestas células eucarióticas a transcrição origina uma molécula de RNA que ainda não é a molécula funcional, que é o RNA pré-mensageiro. Então agora vamos ter uma etapa que é a do processamento, que ela própria também pode constituir a etapa onde vai ser regulada a expressão do gene. Então aqui formou-se o RNA mensageiro. Este RNA mensageiro tem que ir para o local onde pode ser traduzido, que é o citoplasma, então ele tem que ser transportado para o citoplasma. Outro momento em que posso exercer, eu não, mas a célula pode exercer a regulação da expressão do gene. O RNA mensageiro chega ao citoplasma e mesmo lá pode transformar-se num RNA mensageiro inativo ou pode ser ativo e nesse caso vai ocorrer a tradução. Então mais uma oportunidade para a regulação da expressão génica. Depois, a tradução tem que ocorrer completamente para que se possa obter uma proteína com a sua estrutura primária. Então, também é uma outra oportunidade para fazer esta regulação da expressão ao nível da tradução. Logo que haja o polipéptido, a estrutura primária do polipéptido, ele tem que se tornar funcional e depois tem que se dirigir para o local onde tem que funcionar. Então, a própria regulação da função de endereçamento. Aqui temos então uma proteína ativa que está com a configuração tridimensional, que está no sítio onde vai funcionar e, finalmente, então, o gene expressou-se. Podia não se ter expressado, em qualquer dos momentos podia ter sido interrompida a expressão desse gene. Mas mesmo agora que já temos a proteína ativa, a célula pode decidir que não quer mais que aquele gene se continue a expressar. Então o que é que faz? Destrói a proteína. Então repara que tudo isto é extremamente complexo, como estás a relembrar, mas tudo isto vai em conjunto ser responsável pela diferenciação das células. Neste caso que estamos a analisar, vai resultar na sobreexpressão do gene, havendo, portanto,
demasiadas proteínas para aquilo que seria desejado. E então vamos ter, neste caso, o problema de surgirem vários tumores. Estamos então a analisar estes mecanismos de regulação da expressão génica em eucariontes, mas quero chamar-te a atenção que isso também é uma coisa que acontece nos procariontes. Estes mecanismos permitem controlar a escolha das proteínas que vão sendo sintetizadas em cada momento em resposta a determinadas condições. A regulação da expressão génica é influenciada por fatores internos e por fatores externos. Aqui, quando falo dos internos e dos externos, é internos à célula e externos à célula. E trago-te só aqui um exemplo que acho que é muito interessante do que se passa com as células que precisam, para poderem produzir a sua energia, terem ATP para realizar todas as atividades que consomem energia, precisam de utilizar glicose e que, nestas circunstâncias em que eu estou aqui a representar esta célula, esta é uma célula eucariótica, seria uma célula eucariótica animal, não representei o núcleo só por uma questão de simplificação da figura. Então esta célula precisa de glicose, mas se ela estiver assim, como aqui está representada, ela não consegue adquirir a glicose mesmo havendo glicose no meio externo da célula. Porquê? Porque ela precisa de insulina. A insulina é uma proteína, esta proteína é sintetizada em células particulares do pâncreas e depois vai através do sistema circulatório chegar a todas as células. Mas é mesmo preciso que ela chegue às células, porque só a presença da insulina é que vai permitir a ativação de um sinal que resulta da ligação da insulina a um receptor da célula. Então, a célula tem este receptor, quando lá chega a insulina, é estabelecido um sinal interno na célula que vai fazer o quê? Vai fazer com que vesículas que já lá estavam com os seus constituintes se aproximem da membrana celular e transportem para lá estas moléculas. Ora, o que vai então acontecer é que na membrana vai passar a existir este constituinte que já estava dentro da célula, mas que não estava na membrana celular. Então, quando a célula tem então esta constituição agora da sua membrana, é que ela está em condições de deixar entrar a glicose. Então, como vês, foi necessário receber um sinal no citoplasma, que foi dado por esta molécula externa, para que houvesse relocalização dos receptores da glicose que estavam em vesículas. Eles já lá estavam, já tinham sido sintetizados, mas não estavam no local onde vão funcionar. Ou seja, enquanto isto não acontecer, na realidade, o gene responsável pela produção destas proteínas ainda não se tinha conseguido expressar. A expressão do gene só vai acontecer quando o produto estiver funcional. E quando é que ele está funcional? Ele aqui ainda não estava a fazer nada. Só está funcional quando chegar aqui. Por isso, como estás a ver, foi necessário um sinal externo para que se completasse efetivamente a expressão génica. Sem a intervenção do fator externo insulina, os receptores da glicose, apesar de já terem sido sintetizados, não eram capazes de desempenhar a sua função, que é realizar o transporte da glicose e que só são capazes de fazer isso quando são colocados na membrana celular. Fizemos assim algumas revisões. Espero que tenhas conseguido estabelecer aqui algumas pontes e agora vamos só resolver aqui algumas questões. Algumas fui eu que coloquei e depois temos várias questões que são questões de exame relacionadas com os tópicos que eu abordei, só para relembrares os temas, verificar se efetivamente conseguiste perceber e poder desta forma ajudar-te na tua preparação. A primeira questão considera o estudo realizado e descrito na notícia. Medicamento reduz para metade o risco de morte por cancro do pulmão. Lembro-te que podes sempre parar aqui o vídeo e responderes primeiro à pergunta e só depois então ires conferir se respondeste como eu ou se respondeste de modo diferente e porquê. Então, identifica o objetivo do estudo. O objetivo do estudo aqui, sem dúvida, que era determinar se o medicamento osimertinib aumentava a sobrevivência em doentes que tinham sido sujeitos a cirurgia
que eram doentes de cancro do pulmão, de células não pequenas e que tinham a mesma mutação específica do gene EGFR. Outra pergunta. Na investigação descrita, a variável dependente é... Então, qual é a variável dependente? Já há pouco, quando estava a falar do método científico, eu disse qual era a variável dependente. A variável dependente é o modo como se pode avaliar da mudança ou não relativa àquilo que foi o objetivo da investigação. Então, se eu queria avaliar se o medicamento fazia ou não efeito, se fazia ou não efeito em quê? Na sobrevivência. Então, qual é que é a variável que me mostra se houve ou não sobrevivência? É a contabilização da sobrevivência. Então, não é a toma do medicamento, isso seria a variável independente. A sobrevivência dos pacientes ao fim de 5 anos tem todo o ar de ser isto. O número de nacionalidades nada tem que ver com variável, assim como o tipo de mutação do gene também não, porque aliás todos os genes, todas as mutações nestes pacientes eram iguais. Portanto, é a sobrevivência dos pacientes ao fim de 5 anos. Esta outra pergunta diz o seguinte: na investigação descrita, a fiabilidade. E eu pus aqui propositadamente o que é a fiabilidade. Também podemos chamar de credibilidade ou consistência de uma experiência, depende da escolha adequada do universo, e o universo aqui foram os 680 pacientes, de 20 nacionalidades diferentes, de um número significativo de amostras, portanto, o universo eram aqueles indivíduos com esta característica, o número já vimos, que é os 680, de repetição da experiência, a possibilidade de repetir e dar os mesmos resultados, a existência de réplicas, é fazer em simultâneo de um lado e do outro, e ainda a realização de análises estatísticas. Ou então, o que é que eu posso dizer? Que na investigação descrita a fiabilidade foi assegurada ou não? Foi assegurada. Como? Por ter sido realizada pelos mesmos investigadores? Não, porque para ter fiabilidade ela tem que poder ser realizada por investigadores diferentes e dar os mesmos resultados. Portanto, isto não seria nenhuma fiabilidade. Mas porque foi feito com um elevado número de pacientes e de países representados, ou seja, um leque mais alargado que me permite ter uma ideia melhor sobre aquilo que eu pretendo saber. Então, a resposta certa seria a D. Faça corresponder cada estrutura celular referida na coluna A às respectivas função ou funções associadas à obtenção de energia dos nutrientes pelos fungos, que constam da coluna B. Escreva na folha de respostas apenas as letras e os números correspondentes. Cada letra só pode ser usada uma vez e cada número também só pode ser usado uma vez. Então, podemos começar por ler o que é que está aqui na coluna B e ver se há alguma correspondência na coluna A. Então, absorção de micromoléculas. A absorção é sempre feita ao nível da membrana celular. Se houver aqui membrana celular, cá está, membrana plasmática, então há absorção de micromoléculas. Digestão de substâncias orgânicas. Algum destes organídeos faz digestão? Não. Não há. Lisossomas era o mais provável que aparecesse aqui. Não estão cá lisossomas e nenhuma destas estruturas faz a digestão. Então esta não tem correspondência. Endocitose de enzimas digestivas. Ora, isto aqui é um disparate, porque o que se faz é exocitose de enzimas digestivas. Não se faz endocitose de enzimas digestivas. Elas são, quando muito ou são usadas dentro da célula, são postas fora. Portanto, isto não tem correspondência. Maturação de enzimas hidrolíticas. Onde é que ocorre a maturação? Ocorre no complexo de Golgi, que aqui está. Então, a maturação corresponde a E. Oxidação de compostos orgânicos. Onde é que são oxidados os compostos orgânicos nas células eucarióticas? Começam por ser oxidados no citoplasma e continuam a ser oxidados nas mitocôndrias. Não está aqui identificado o citoplasma, portanto está identificada a mitocôndria e temos então a mitocôndria. Fixação de dióxido de carbono. Fixação só acontece nos seres autotróficos. Ora, estamos aqui a dizer que estes são fungos. Portanto, isto não tem nada a ver, não há possibilidade de ligação. Síntese e transporte de proteínas. As proteínas são sintetizadas nos ribossomas e os ribossomas podem ser livres ou associados ao retículo endoplasmático rugoso. Então, síntese e depois o próprio retículo transporta as proteínas. Logo, está associado ao retículo. Transporte e exocitose de enzimas digestivas. Quem é que é capaz de fazer isto? De transportar as enzimas digestivas são as vesículas
que resultaram do complexo de Golgi, portanto, as vesículas golgianas. Então, as respostas certas seriam A7, B8, C5, D1 e E4. Estão aqui algumas perguntas só para relembrares a questão da quantidade de DNA na mitose, e aqui temos num ciclo celular mitótico, assumindo que em G1 há uma quantidade de DNA de 2Q, as quantidades de DNA no núcleo da célula no período G2 e no núcleo após a telófase são. Então o que é que eu tenho que pensar? Em G1 quer dizer que acabou de acontecer a mitose. Logo, cada cromossoma só tem um cromatídeo. Então quer dizer que 2Q corresponde a ter um cromatídeo só. E depois eu quero saber o que é que acontece no período G2. Ora, o G2 é após a síntese. Então quer dizer que no período G2 eu já vou ter 2 cromatídeos. Então em G2 vai haver a quantidade 4Q, porque já houve replicação. Então já só podia ser, na realidade, já só podia ser a opção C. Mas de qualquer maneira vamos ver. No núcleo após a telófase. Então, após a telófase já houve a mitose. Então já voltamos à quantidade que existe na etapa G1. Logo voltamos a 2Q. Então a resposta só pode ser 4Q para G2, já houve a replicação, e 2Q para a telófase, uma vez que já aconteceu a mitose. Então 4Q e 2Q. Num ciclo celular mitótico, portanto, uma divisão, a condensação máxima da cromatina ocorre, não te esqueças, ocorre sempre na metáfase. Na quimioterapia do cancro, substâncias como a colchicina e a vimblastina impedem a polimerização da tubulina. Explique, referindo-se ao processo de divisão celular, em que medida o uso daquelas substâncias pode constituir uma medida terapêutica dos tumores cancerígenos. Ora, aqui era muito importante pensar, mas o que é isto da polimerização da tubulina? A tubulina, está aqui escrito, que os microtúbulos são estruturas tubulares rígidas que podem crescer ou encurtar por adição ou perda de moléculas de uma proteína, a tubulina. Então, quando falamos em polimerização da tubulina, estamos a falar em construir o fuso acromático. Então, estes dois medicamentos, estas duas substâncias, impedem que se possa fazer o fuso acromático. Se não se puder fazer o fuso acromático, não vai ser possível fazer a separação dos cromatídeos. A cisão do centrómero não vai ocorrer. Então, se não houver cisão do centrómero, não vai haver dois núcleos independentes. Então, quer dizer que a utilização destas substâncias vai parar a divisão do núcleo. Se parar a divisão do núcleo, não vamos ter a tal divisão descontrolada das células que não se chegam sequer a diferenciar. Desta forma, eu vou ter uma medida terapêutica, uma vez que não vai haver uma facilidade tão grande das células proliferarem, as células destes tumores. O que era indispensável então referir? Que a colchicina e a vimblastina, quando são dadas aos pacientes, vão atuar nas células cancerígenas, não só, infelizmente elas não atuam só nas células cancerígenas, vão atuar em todas as células em que estiver a ocorrer a mitose, mas aqui vão atuar da maneira que se pretende, é que não ocorra a mitose. Então, vão atuar na mitose, impedindo a formação do fuso acromático. Na mitose, não pode ocorrer a separação dos cromatídeos, que ocorre durante a anáfase, ou ainda podemos falar da migração dos cromatídeos para polos opostos, e por isso a divisão celular, ou seja, a multiplicação das células cancerígenas, vai ficar bloqueada. Segundo o modelo de mosaico fluido proposto por Singer e Nicholson em 1972, a membrana plasmática apresenta uma distribuição homogénea de proteínas? Não. Se lembras da figura, está tudo não igualmente distribuído. Moléculas lipídicas com grande mobilidade lateral? Talvez. Será que as lipídicas são os fosfolípidos? Proteínas transportadoras que ocupam posições fixas? Não. Por isso é que se chama mosaico fluido, porque está tudo a mudar de sítio. É um equilíbrio dinâmico. Glúcidos associados a lípidos na superfície interna? Lembras-te que não. Os glúcidos só estão associados aos lípidos, mas é na superfície externa. Então, a única possibilidade é mesmo a B. As moléculas lipídicas são então os fosfolípidos.
A fluidez das membranas, condição essencial à sua funcionalidade, é afetada pela temperatura e pela respectiva composição química. Face a alterações do meio, as células regulam a composição lipídica da membrana plasmática, de forma que esta mantenha uma fluidez constante. A fluidez das membranas foi determinada recorrendo-se à anisotropia fluorescente. Quanto mais altos forem os seus valores, menos fluida é a membrana. Atenção aqui, que aqui o cérebro tem tendência em dar um nó, porque quanto mais altos os valores da anisotropia, menos fluida é a membrana. De acordo com os dados do gráfico, ocorreu um aumento da fluidez da membrana. Então, se aumentou a fluidez, quer dizer que diminuiu a anisotropia. Qual é a curva que aqui tem uma diminuição? É esta. Então, esta é o grupo de pacientes dependentes do álcool. Então, no grupo que serviu de controle ou nos pacientes dependentes de álcool? Ou é a B ou é a C. Em consequência, no fim do estudo, as membranas das plaquetas do grupo que serviu de controle encontravam-se mais ou menos fluidas que as dos pacientes dependentes de álcool. Portanto, no fim do estudo. Então, no fim do estudo, temos um valor de anisotropia menor do que o do grupo de controle. Quer dizer, então, que as membranas das plaquetas do grupo que serviu de controle têm uma anisotropia superior à do grupo que estava a ser estudado. Logo, quer dizer que estas têm menos fluidez do que o grupo que estava a ser estudado, porque a anisotropia é mais alta. Então, a anisotropia mais alta, menos fluidez. Então, a resposta certa teria que ser a D. Nos seres multicelulares, a diferenciação celular é um processo que, vê esta com muita atenção, vê se não te enganas, lembra-te do que é a diferenciação celular e que ela nunca tem nada a ver com mutações, com alteração do genoma, porque diferenciação celular é só, a partir da mesma informação, ler conjuntos diferentes de genes. Então, repara, origina a alteração do genoma das células especializadas. Logo aqui, pelo que acabei de dizer, esta está errada. Ocorre independentemente da atuação de fatores do meio. Parece que os fatores do meio podem desencadear algumas respostas diferentes. Implica um conjunto de mutações génicas sequenciais? Não, mutações nunca pode ser. Envolve mecanismos de regulação da transcrição de genes. É mesmo isto que é a base da diferenciação celular. Então a resposta certa tem que ser a D. Relativamente a um dado indivíduo, as células estaminais, relativamente aos neurónios, possuem. Então, se são do mesmo indivíduo, atenção, do mesmo indivíduo, a mesma informação. Então só pode ser a A ou a D, a mesma informação genética, se são do mesmo indivíduo. Agora, eu quero saber, as células estaminais relativamente aos neurónios, o que é que possuem? A mesma informação, mas são mais ou menos especializadas. Então, as células estaminais são aquelas que ainda são capazes de se diferenciar em tipos diferentes. Então, quer dizer que elas ainda não foram diferenciadas. Então, as células estaminais são menos especializadas do que os neurónios. Os neurónios já têm uma missão bem definida, que é a transmissão do impulso nervoso. Então, a mesma informação genética e as células estaminais são menos especializadas do que os neurónios. A pergunta 10 diz o seguinte: a ocorrência de uma mutação só consegue deixar um gene não funcional se levar à alteração de um aminoácido da proteína que o gene codifica. Esta até parece assim uma resposta possível. Se alterar um aminoácido, já sabemos alguns exemplos que a alteração do aminoácido faz com que o gene não funcione, então talvez seja esta. Vamos deixar aqui em stand-by. Ocorrer numa região correspondente a um intrão. Não, esta não faz sentido, porque o intrão, lembra-te, o intrão é o intruso, é aquele pedacinho que não vai ser necessário para sintetizar a proteína. Então, se ocorrer uma alteração nesse intrão, não faz mal porque o intrão vai ser deitado fora. Então, esta não é com certeza. Determinar a perda de função da proteína que o gene codifica. Então, esta também parece estar certa, não é? Então, agora parece que há duas respostas certas. Vamos ver a D. Impedir a replicação do DNA. Ora,
não tem nada a ver a mutação deixar um gene não funcional com a replicação do DNA. Portanto, esta obviamente nada tem a ver com a situação. Mas agora ficamos aqui na dúvida entre duas. Esta dúvida que eu levantei é propositada porque nós temos muita ideia que a alteração de um aminoácido numa proteína imediatamente faz com que a proteína não seja funcional, o que não é verdade. Grande parte das vezes em que isso acontece, a proteína continua funcional. Depende da posição do aminoácido na cadeia polipeptídica e também depende do tipo de aminoácido e por que outro aminoácido é que foi substituído. Por isso, apenas esta alteração não significa imediatamente que a proteína não seja funcional. Por isso, a resposta certa vai ter que ser a C. Determinar a perda de função da proteína que o gene codifica. Essa perda de função pode ser por qualquer razão, desde que ela não funcione, então sim, o gene tornou-se não funcional. Classifica as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas. Todas as mutações induzidas são devidas a agentes externos como os raios-x ou gás mostarda. É verdade. Porquê? Porque isto é, efetivamente, a definição de mutação induzida, é ela ser devida a agentes externos. B. A radiação ultravioleta que irradia do Sol pode causar modificações químicas agressivas no DNA da pele. A radiação ultravioleta, efetivamente, é um agente mutagénico físico, mas ela vai causar alterações ao nível químico da sequência do DNA. Logo, pode causar modificações químicas. E elas são agressivas, por exemplo, podem causar cancro. Essas mutações podem ser, então, muito agressivas. Logo, esta também é verdadeira. A maior parte das mutações são corrigidas antes de produzirem algum efeito. Por isso, só em casos raros as mutações se acumulam e originam doenças como o cancro. Felizmente é verdade. A maior parte das vezes que estão a acontecer mutações, estão permanentemente a acontecer porque há sempre células em divisão, há sempre acontecimentos fortuitos que levam a mutações, mas estão sempre a ser corrigidas essas alterações. Infelizmente, às vezes, os nossos mecanismos de proteção, o nosso crivo, permite a passagem de algumas dessas alterações que são alterações nefastas e que, portanto, originam doenças como o cancro. Então, esta afirmação é verdadeira. As mutações génicas podem resultar de várias alterações nos desoxirribonucleótidos, como inserções ou deleções. Sim, as mutações génicas podem ocorrer por estas causas, quer entrada de desoxirribonucleótidos, quer por saída de desoxirribonucleótidos da sua posição normal. Um gene supressor tumoral pode atuar de diversas formas, ativando genes responsáveis pelo dano de DNA ou ativando genes promotores da apoptose. Ora, genes promotores da apoptose, sem dúvida que um gene supressor tumoral pode fazer. Ou seja, se ele quer suprimir um tumor, ele pode fazer com que a célula que não está em condições morra. Mas ativar genes que sejam responsáveis pelo dano do DNA é exatamente o contrário daquilo que um gene supressor tumoral pretende fazer. Logo, esta afirmação é falsa. Pergunta 12. A mutação de um gene codificador de uma proteína afeta o desenvolvimento embrionário de uma determinada planta, provocando, por exemplo, a formação de células com 2 núcleos. Essa proteína é fundamental para que ocorra a fusão de vesículas derivadas do complexo de Golgi. Explique de que modo a mutação referida pode ter como consequência o aparecimento de células binucleadas. Então aqui temos uma mutação a ser responsável por uma alteração na forma como a célula tem capacidade de se dividir. Então, explique de que modo a mutação referida pode ter como consequência o aparecimento de células binucleadas, quer dizer que vão ter 2 núcleos. O que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar então, mas o que é que está a acontecer aqui? Esta mutação afetou uma proteína. Então, a proteína deixou de ser funcional. Essa proteína faz o quê? Promove a fusão de vesículas que vêm do complexo de Golgi. Então, mas como é que eu restabeleço esta ligação a aparecimento de células binucleadas? Não nos podemos esquecer que isto está a acontecer numa planta. Então eu tenho que pensar, numa planta, se as células são binucleadas, qual foi a falha?
O normal é as células terem só um núcleo. Então, mas o que é que aconteceu? Elas têm 2 núcleos, o que significa que a mitose aconteceu. Mas não aconteceu o quê? A citocinese. Então, remete-nos para pensar, então, mas como é que acontece a citocinese numa planta? A citocinese numa planta resulta da fusão de vesículas golgianas que permitem então a formação de uma lamela média e a consequente formação das membranas das 2 novas células e também da parede celular. Então estão-nos a dizer que a mutação faz com que essa proteína não seja capaz de fazer com que ocorra a fusão das vesículas do complexo de Golgi. Logo, se não há fusão das vesículas do complexo de Golgi, não vai haver possibilidade de ocorrer citocinese. Se não há citocinese, após a ocorrência de uma mitose, os 2 núcleos vão ficar na mesma célula e, portanto, vamos obter células binucleadas. Então, os tópicos que eram apresentados para a resposta a esta pergunta era que em células vegetais a citocinese ocorre por fusão de vesículas provenientes do complexo de Golgi. Devido à mutação no gene codificador da proteína, a citocinese não se processa normalmente. No entanto, a mitose funcionou e assim algumas células passam a apresentar mais do que um núcleo. Eles aqui não falaram das binucleadas, mas se eu quiser pensar um pouco mais à frente, o que é que acontece? Os núcleos podem continuar a dividir-se, mas continua a não haver possibilidade de dividir o citoplasma. Ao fim de algum tempo, em vez de ter 2 núcleos, posso ter 4, porque cada um dos núcleos acabou também por se dividir e não ocorreu a citocinese. E desta maneira terminamos as revisões da biologia que foram feitas a reboque do artigo dedicado ao estudo de um medicamento para melhorar a sobrevivência das pessoas que têm cancro do pulmão de células não pequenas em resultado de uma mutação do gene EGFR e que previamente foram sujeitas a uma cirurgia.